boa tarde para você que a partir de agora acompanhou o nosso Balanço Geral, edição de sábado. Seja muito bem-vindo a Comércio Claro, pedindo aquela licencinha para entrar na sua casa com as principais notícias. Toda a calçada, tocando a campainha, prenda os cachorros, que eu tô entrando, deixa eles entrarem também. Antes de trazer os destaques, deixa eu agradecer aqui a toda a equipe do Balanço Geral, edição de sábado, tá? Que ficou muita maestria, ficou aqui no programa enquanto eu estava curtindo umas férias. Meu amigo Evenilson Santana, nosso Mike Tyson, arrebentou, viu? Vamos embora porque eu tava de férias, mas a bandidagem não tava não. Um dos destaques do programa de hoje, ladrões armados invadiram uma propriedade e literalmente tocaram o terror, viu? Foram muito violentos. Chegaram, inclusive, a bater, a agredir fisicamente algumas vítimas. Os caras a todo momento, eu quero dinheiro, e chegaram a efetuar alguns disparos, viu? Pessoal no sítio aí, numa propriedade, curtindo, e os ladrões vão lá e fazem uma coisa dessa. Já já, reportagem completa. Solta, solta, solta. Eu tô falando pra você que foi terror, não foi? Vou trazer todos os detalhes pra você. Tem ainda a operação que afastou o vereador de Ipojuca, Deoclésio Lira. Vossa Excelência, ele é suspeito de envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro e peculato. Peculato é um nome que não é tão comum a gente saber o significado. É quando um funcionário lá público se apropria de algo para se beneficiar. Nesse caso aí, é a chamada rachadinha. E o que é rachadinha, Gugel? Eu vou te explicar como é que funcionava o esquema, segundo as investigações da polícia, tá? A polícia começou a investigar essa parada em janeiro do ano passado. 23 pessoas e empresas também foram alvos de busca e apreensão. Mas, Vossa Excelência, eu trago também novas informações sobre o caso do homem filmado agredindo a companheira, caso que aconteceu em Itapsuma. Gente, são imagens muito fortes, tá? O cara bate nessa mulher de várias formas. Os dois antes estavam bebendo. Aí discutiram por algum motivo que não se sabe ainda. O cara foi pra cima da mulher, o que é que ele fez, ó? A música rolando e ele espancando a mulher. Você vai ver completo esse vídeo comigo também, tá? Tem ainda uma tragédia no Agreste Pernambucano. Uma criança de apenas 2 aninhos morreu afogada depois de cair nessa cisterna aí, ó. Isso foi na cidade de Lagedo. A polícia diz o seguinte, que a mãe estava lá bebendo com os amigos. Cachaça pra cá, cachaça pra lá. E ninguém viu quando a criancinha entrou aí. E o reservatório, pelo que a polícia apurou, é bem pertinho de onde eles estavam enchendo a cara de cana. A operação da Polícia Federal que prendeu um estudante universitário, 22 aninhos. Ele é suspeito, minha gente, de cometer abuso sexual contra crianças e também contra animais. Eu tenho certeza que ele não foi abusar um jegue, um jumento, entendeu? Mas esse jumento aí, de 22 anos, não pode nem dizer que não sabia, né? Estava estudando, era universitário. Mas a Polícia Federal diz que, entre outras coisas, ele confessou que praticou sexo oral numa criança com 6 anos. 6 anos de idade, viu?
Eu tenho uma reportagem completa, já você acompanha comigo. Ladrões armados assaltaram um empresário e roubaram a aliança e o carro da vítima no bairro de Candeias, em Jaboatão. Esse empresário estava aguardando a esposa para curtir o final de semana lá em Serrambi, no litoral sul, ó. Aí a dupla armada vai lá e assalta. Chegaram, inclusive, aquela velha frase, né? Perdeu, perdeu. Dentro do carro, 3 malas. Eles não iam viajar? Não iam passar o final de semana fora? Aí levaram mala, celular, aparelho de som, entendeu? Desses que caros, né? Essas caixinhas de som caras. Levaram até o isopor com carne. Opa! Depois do crime, os ladrões fugiram, viu? O idoso também teve o carro roubado. Estamos ainda na área sul aqui da região metropolitana. Esse daí foi em Boa Viagem. Esse vídeo foi gravado por moradores do alto de um prédio, lá na rua Dom José Lopes. Você vê que o idoso e o filho eles estão sendo abordados por 2 criminosos. Anunciaram o assalto, um deles estava armado. Os caras foram, retiraram as vítimas do carro. E o idoso ainda tentou impedir o roubo. Mas o filho dele foi lá, não, vem pra cá, pai, tirou ele do local. Os criminosos fugiram em alta velocidade com o carro da vítima, enquanto o idoso era lá, amparado pelo funcionário de um bar. O local onde o assalto aconteceu tem muitos prédios, bares, restaurantes, escola, clínica, tá? E alguns moradores acreditam que a movimentação aí tem atraído os ladrões. Entendeu? Tem atraído ladrões. E eu recebo a informação seguinte, que esses caras daí podem ter sido os mesmos do assalto em Candeias. Entendeu? Vai olhando aí, ó, os detalhes. Camisa azul, bolsa nas costas. Essa imagem aí é a de Candeias. Agora em Boa Viagem, ó. Camisa azul, bolsa nas costas e o 38 na mão, né? E o 38 na mão. Essa área de Boa Viagem é do 19º. E sempre que a gente pede uma resposta, eles dizem que vão intensificar o policiamento. Tem que intensificar mais, viu, comando? Infelizmente, porque tá tendo mais assalto do que prisão. E ainda está foragido. Cara armado que assaltou um casal no bairro do Barro, zona oeste do Recife. Você vê que o veículo aí, ó, o carro das vítimas, estava lá paradinho na rua Padre Diogo Rodrigues. Chegou o criminoso numa moto, aí parou depois, ó. Só que ele já vem de capacete, inclusive, e aí anuncia o assalto. E virou moda, porque, ó, aliança, vamos, me dá a aliança. Você vê, vai levar o carro com tudo que tem dentro, celular, carteira, mas não quer perder nada não, quer a aliança também. E levou. Uma das vítimas, inclusive, tentou jogar um dos aparelhos celulares para dentro de uma casa lá, mas o criminoso disse que, olhe, vem para cá, por favor. Se jogar, eu dou um tiro na sua cabeça. Você tá vendo o tipo de bandido, porque até bandido tem qualidades. Qualidades que eu digo, aliás, uma classificação, que bandido não tem qualidade. Tem o bandido que é mais tranquilo, tem o bandido que é mais agitado, tem o bandido que não é violento e tem o bandido que para ele é o seguinte, não basta roubar, tem que botar o terror. Tá? Vai imaginando aí, você tá lá na frente da tua casa, teu carro, e chega uma desgraça dessa e vai lá e diz, olha, ops, ei, vai fazer o quê? A pessoa não reagiu, não. A pessoa queria ficar pelo menos com o celular, né? Aí, olha, se jogar eu dou um tiro na sua cabeça.
Aí, numa troca de tiros com a polícia, quando ele recebe um presente, um chumbo na testa, aí tem gente que ainda vai defender, dizer que a polícia foi arbitrária. E o meu desejo é que um ladrão desse tipo ou de qualquer outro tipo, ele vá morar, compre um terreno em qualquer cemitério. Só quem vai chorar, infelizmente, é a família dele, que não tem culpa de ter um marginal desse em casa. Entendeu? Mas aí ele compra, ó. Eu vou lhe dar o loteamento. Tem loteamento Parque das Flores, tem loteamento Santo Amaro. E é grande, viu, Santo Amaro. Aí você vai lá e você compra um pedaço de terra. Normalmente é o quê? 70 por 2. Entendeu? 70 por 2. Tem uns trabalhadores especialistas que cavam o buraco para enterrar uma desgraça dessa, né não? Criminosos tentaram assaltar um motorista, mas a vítima reagiu. Meteu foi o carro para cima dos ladrões, ó. Vai vendo, ó. Isso aqui é no bairro do Espinheiro, ó. Acaba não pensou duas vezes, não. Meteu o carro para cima dos ladrões, entendeu? Você vê que na imagem o casal tá no veículo quando os 4 bandidos aparecem de bicicleta e vão lá e anunciam o assalto. O motorista tentou escapar, subiu na calçada, bateu no poste, entendeu? Aí, quando percebeu que não ia conseguir roubar, os ladrões fizeram o quê? Um dos criminosos foi lá e abriu a porta de trás. Roubou 2 bolsas com celulares e outros pertences. Ou seja, não deram a viagem perdida. A pobre da mulher ali, ó, com a caixa, vendendo café ali pro cliente, ó, saiu correndo, pelo amor de Cristo, ó. A bichinha, a carreira de papaléguas que Chuchu botou, ó. Ó, vai, ó. Caiu um negócio da bichinha ali, ó. Tá vendo? Aí ela sai correndo todo mundo. E os ladrões, como eu disse, não deram viagem perdida, né? Levaram os pertences aí desse casal. De vez em quando a polícia também prende, viu? Foi preso um cara suspeito de assaltar uma farmácia em Boa Viagem. Esse cara tem 37 anos de idade e foi localizado na Zona Norte. O assalto lá na Zona Sul e ele localizado na Zona Norte. Agora vamos lá, a ficha do rapaz, do menininho, rapaz aí que é vítima da sociedade, né? Ele já cumpriu pena em regime fechado. Aí deram a oportunidade para a desgraça. Você vai agora cumprir pena domiciliar, tá certo? Vamos colocar uma tornozeleira eletrônica, que não serve para porcaria nenhuma. Me desculpe, a ideia é boa, o equipamento é bom, porém, a forma como é feito aqui em Pernambuco e em outros estados do país, ninguém monitora. Entendeu? De que adianta ter um equipamento se não tem que estar monitorando? Ah, mas a gente monitora, eu sei que monitora, mas deve ser por amostragem. Porque eu já conheço casos de cara que rompeu a tornozeleira, ficou em casa e ninguém nunca foi procurá-lo em casa. Teve outro que botou no cachorro. Ele tirava, botava no cachorro, aí o cachorro ficava circulando em casa e o cara monitorando lá. Rapaz, esse fulano, ele merece uma progressão de pena. Rapaz, você vê que rapaz disciplinado. Ó, ele sai da sala, vai lá na cozinha, deve ter ido fazer um lanche. Aí, agora ele foi para o quintal. Só não dava para ver quando o cachorro levantava a patinha. Aí, né? Não dava para ver quando o cachorro levantava a patinha. Aí, rapaz, vamos pedir ao juiz a progressão de pena, Ronaldo. O cara tá ali, cumprindo. E teve um que amarrou no cavalo. Foi, lembra? Eu tenho memória, Ronaldo. Foi, amarrou no cavalo.
Aí o cavalo ficava lá na rua dele, né? Ele disse, olha, cavalo, só não saia desse perímetro. Não passa daí não. Aí ele saía, ia assaltar e voltava, o cavalo tava lá, né? É o que, rapaz? O cavalo conheceu a égua, foi, Juju? Foi! Só descobriu, porque segundo o meu amigo filósofo Juju, o cavalo lá e passou uma égua. Aí o cavalo disse, oxe, se apaixonou, aí foi atrás da égua. Aí rompeu a corda. Saiu do perímetro. Aí acho que o rapaz que tava monitorando aqui, ó, monitorando, aí ele sentado mesmo, quando acordou, ele saiu do perímetro, vamos atrás. O cara tava voltando pra cá depois de um dia de trabalho, tinha praticado 4 assaltos, tá certo? Aí esse daí, quando disseram, ó, e a arma do crime? A arma do crime. Aí ele disse, olha, se trata de um simulacro que tá lá em casa. Aí o assaltante foi levado junto com o material apreendido para a central de plantões da capital. Eu só espero que o juiz não faça feito um outro fez. Acho que ele não leu o inquérito direito. Aí o cara foi preso, ele já estava roubando, né? Aí ele foi preso, já estava com uma tornozeleira. Quando chegou lá na audiência de custódia, bota uma tornozeleira eletrônica nele. Eu acho que é o primeiro preso da humanidade que ele saiu com 2. Vossa Excelência, na ocasião, não percebeu que já tinha uma, né? É uma zona esse Brasil, né não? Bandidos mascarados invadiram uma mansão de um casal de influenciadores digitais no bairro do Barro, zona oeste do Recife. O casal estava lá no momento da ação, viu os criminosos pelas câmeras de monitoramento no celular. Aí os caras já sabiam onde as câmeras estavam e conseguiram ir tapando algumas delas. O casal chegou inclusive a pedir socorro aos vizinhos. Os criminosos foram embora sem levar nada. O mistério que fica agora é o seguinte: o que é que eles queriam na casa? Tinha algo específico? Já que saíram e não levaram nada. E na noite desse fato, até a energia foi cortada. Eles, inclusive, se mudaram lá do local e agora estão procurando outro lugar para morar, viu? Ó, deixa eu te dizer uma coisa, para esse casal de influenciadores que serve para muita gente. Você, às vezes, acende na vida, pega uma graninha e aí você diz, não, eu quero continuar nas minhas origens, entendeu? Zeca Pagodinho é um exemplo disso, né? Lá em Xerém, vive lá tomando uma na barraquinha com os amigos e tal. Adriano Imperador, pô, toda a idade, eu quero jogar mais bola não, eu quero curtir minha favela, entendeu? Só que infelizmente hoje a violência está tão grande que às vezes você tem que repensar isso. Você quer viver lá na sua origem, mas às vezes não consegue. E não consegue principalmente, não é só por uma questão de violência de ladrão não. Sabe quem são os ladrões? Na minha visão, nesse caso aí, gente que vocês convivem, viu? Gente que vocês convivem. Gente que vocês levaram para dentro da casa de vocês. O cara sabia onde desligava a energia. Ou então esse bicho é engenheiro civil, ele faz planta de casa. E já sabe onde tem tudo. É um ladrão engenheiro civil, só se for. Ele conhecia a planta da casa. O cara sabe onde apaga a energia, onde tem as câmeras. Entrou, não levou nada, que talvez quisesse alguma coisa específica. Como se trata de influenciadores, e eu tenho a memória boazinha, vocês lembram de Carlinhos Maia? Lembra? De Carlinhos Maia? Então, cuidado com quem você bota dentro da sua casa, viu? Tem também bandidos que invadiram um condomínio no bairro de Candeias. Voltamos para Jaboatão. De lá, eles levaram um veículo que estava estacionado. Esse crime foi durante a madrugada na rua Ulisses Montarroios.
São dois criminosos. Um fica do lado de fora do privê, o outro entra, vai no estacionamento, né? Conseguiu pular pela lixeira. Vê? Era para ele ficar lá dentro mesmo, né? Que um lixo desse é para ficar lá dentro. Aí você vê que a câmera mostra quando um tenta quebrar o motor do portão automático. E depois vai seguindo em direção ao carro da vítima. Ladrão forçou a porta, conseguiu entrar no carro e, na sequência, ele desliga o alarme de segurança do veículo e segue na direção do portão de saída onde o comparsa estava lá. Ó. O bandido desceu do carro, quebrou o motor do portão automático, entrou no carro de novo e deu partida. Ó. Levou. Isso é um golzinho, né? Golzinho, rapaz. Esse carro pense num carro macho. Um dos carros mais vendidos do Brasil durante anos. E até hoje tem muita gente de olho. Porque não fabrica mais. E aí, às vezes, o cara quer peça para botar, ó. Certo? O dono do carro recebeu o veículo de herança do pai dele, que morreu em setembro do ano passado. Ou seja, tem o valor material, mas tem também o valor sentimental, né? E até agora está sem acreditar no que aconteceu. Até agora, viu? Tem um outro cara que foi flagrado furtando uma bicicleta na Avenida Mascarenhas de Moraes. Já estamos no Bongi, no Recife. Entendeu? Ali a Mascarenhas de Moraes, pega em Biribeira, a entrada do Ipicep, do lado esquerdo do Bongi. O dono da bicicleta tinha acabado de comprar essa bike, fazia um dia. Não teve nem a alegria direito de usar. Você vê que a câmera aí, a filmagem, mostra o cara vem andando, vai em direção logo à bike, ou seja, já estava de olho, foi nada por acaso. A bike, inclusive, estava amarrada no estabelecimento. Mas ele não demorou nem 10 segundinhos para desamarrar. E a impressão que eu tenho, no início da imagem, quando ele veio, é como se ele tivesse com um alicate. Entendeu? É como se ele tivesse com um alicate. Pode ir. É na hora que ele chega. Agora, ó. Aí ele vai colocar, pode ir, ele vai colocar a mão, tá vendo, ó? Tá vendo? Aí eu digo aqui. Ou os cadeados, atualmente, essas correntes, cabo de aço, estão muito safados, ou a qualidade do alicate melhorou muito, viu? E o cara corta com a maior facilidade do mundo, tá? Aí eu tô mostrando pra você toda a bandidagem agora, até então, na região metropolitana do Recife, né? Antigamente a gente dizia, menino, eu vou sair daqui, eu vou pro interior. A bandidagem tá solta também no interior, meu povo. Tanta violência na cidade. Exatamente. Brother, tanta Essa música, como outras, é de fato uma poesia da vida real que Edson Gomes compôs. Entendeu? Aí antigamente a violência era na cidade. A cidade grande, né? Vou para o interior. Não vá não, que também o bicho está pegando. Vê essa daí. O povo numa propriedade. Um sítiozinho, uma chácara, né? Solta aí com o som ambiente. Solta aí, ó. Veja o terror, gente. Foram lá e botaram o terror mesmo. Isso é no sítio Tabocas, em Brejo da Madre de Deus. Entendeu? Os bandidos aí extremamente violentos, com arma em punho, palavrão que é boia. Algumas pessoas, inclusive, agredidas, como um cidadão ali de camisa vermelha. E pra botar ainda mais o terror, mete bala pra cima. Entendeu?
A gente não tem ainda informação se alguém foi atingido. E a todo momento eles dinheiro. Momentos depois, os 3 criminosos foram embora, certo? Aí vamos trazer para a área rural aqui, da região metropolitana. A gente tem muita propriedade ali, ó, na estrada do Monjope, em Igaraçu. A gente tem muita propriedade rural, chácara, sítiozinho, aqui no Alto Nova Olinda, ali pela Perimetral. E as pessoas estão vendendo a troco de banana porque tem quadrilhas especializadas em praticar esse tipo de crime. Vamos passar o final de semana no sítio, aí vai a família. Aí lá tem um riozinho, às vezes tem uma piscina, tem aquela coisa do campo rural. Tem um campo, só não tem a polícia, né? Não tem no centro urbano, imagina na área rural. O homem arrombou uma clínica odontológica em Caruaru. Tô ainda no interior, você tá vendo, né? Você vê que foi tudo filmado, ó. Ele tirou o gesso do teto e conseguiu entrar. O ladrão fica lá, feito uma baratinha, indo pra tudo que é canto. Isso foi durante a madrugada. Pra ver o que é que ele ia pegar, né? Aí levou 2 televisões e um tablet. Na saída, ele conseguiu abrir a porta de esteira da loja, que é automática, certo? Verificou lá o movimento, tá limpeza, foi embora. Com as 2 televisões nas costas. Ó, olhou, tá limpo, só tinha a estátua ali, ó. Só tinha a estátua. Aí não era bom que no lugar da estátua fosse um policial, né? Mas não, só tinha a estátua, ele pegou e foi embora. E um foragido da justiça foi preso na cidade de Glória do Goitá durante uma operação conjunta das polícias civil e militar, viu? Eu digo de vez em quando a polícia também prende, né? Aí esse cara, mesmo, é apontado como líder de uma organização criminosa que atua na zona da Mata Sul de Pernambuco. Facção, organização criminosa, antigamente era mais na região metropolitana, né? Nos grandes centros urbanos. Nos interiores, no máximo, tinha aquelas quadrilhas de roubar, furtar gado. Cara de noite ia lá com o caminhão, botava as vacas em cima e levava. Mas agora não, tem facção em tudo que é canto, certo? E esse cara aí, ele era, na verdade, um dos alvos da Operação Manguezais, que foi deflagrada pela polícia para combater crime organizado em Pernambuco. Ó. Olha só o arsenal que o cara tava, viu? Me dá as munições, ó. Fuzil, porque daqui não dá para ver direito, assim, com detalhe. Pode ser fuzil ou até metralhadora. Porque a metralhadora .40, ela é muito parecida com isso aí, ó. Certo? Aí eu não consigo analisar daqui se é um fuzil ou se é uma metralhadora. Inclusive é a metralhadora .40 que a polícia usa. Deixa essa imagem aqui no telão, por favor. Só para eu explicar para o povo em casa. Seguinte, ó. Essa daqui, realmente eu não consigo daqui analisar se é um fuzil ou se é uma metralhadora. Porque bem parecida, inclusive o cabo aqui, ó. Ele é triangular assim, que é esse cabo aqui. Aí aqui ele quebra. Ele quebra, o pessoal trabalha com ele aqui, né? Mas ele tem essa flexão, essa flexibilidade aqui, caso o atirador queira. Mas o que é que chama a atenção aí? É o poder de fogo. Os caras não estão vindo com espingarda 28, não. Os caras estão vindo com a K-40, com fuzil 5.56, 7.62, entendeu? Me dá aquela das munições, por favor. Pra você ver que é cada munição desse tamanho, ó. Aqui, pistola, né? Aqui é pistola. Aí não dá pra saber se é 9mm, .40, né? Aí pelo menos aí nessa foto eu não consigo identificar a munição de fuzil. O carregador de pistola e aqui os carregadores dessa outra arma aí, que pode ser um fuzil ou uma metralhadora, que daqui eu não consegui identificar. Ou seja,
se a polícia for para cima, os caras estão dispostos a meter bala. Felizmente, a polícia tem mais treinamento e consegue, nessas situações aí, na maioria das vezes, levar a melhor, né? Teve uma operação chamada Sertão Branco, que também desarticulou uma outra quadrilha, só que essa daí é a quadrilha mais culta. Aí é sonegação fiscal. O esquema aí é organização criminosa, lavagem de dinheiro. O que ele tá falando de bandido, tá aparecendo umas montanhas aí, não sei o que. O que é isso? Polo gesseiro do sertão pernambucano. Mais especificamente, o maior polo gesseiro daqui está na cidade de Araripina. Araripina, Petrolina para um lado, Araripina para o outro. Entendeu? 19 mandados de busca e apreensão cumpridos em Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais, ou seja, crime ramificado. Durante as investigações, a polícia constatou que o grupo provocou um prejuízo de mais de 40 milhões de reais. Eu falei milhões, viu? No estado aqui, só no estado aqui de Pernambuco. E que apresentou indícios de movimentação de produtos incompatíveis ao que havia sido declarado oficialmente na atividade econômica. O Polo Gesseiro de Pernambuco é formado pelos municípios de Araripina, Bodocó, Exu, Ipubi, Santa Filomena e Trindade, todos no sertão. A região representa um incremento de cerca de 25% da arrecadação do ICMS desses municípios para o estado. Você vê, só o gesso, juntando tudo, só o gesso, 25%. Este ano foi constatada uma queda nessa arrecadação. Então, por que é que caiu? Arrecadava tantos milhões, aí caiu. Vamos dar uma olhadinha. Porque não caiu, não. Caiu daqui da contabilidade do estado para o bolso. Assim, ó. Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Por que eu destaquei muito Araripina, né? E Ipubi, esses outros estados aí? Pela importância econômica. A importância econômica, entendeu? Agora, rapidinho, vem pra cá. Vai no hospital, lá em Ipubi. Aliás, outros municípios, né? Vai no hospital, lá em Ipubi. Vai numa escola em Araripina, para você ver a vergonha, a necessidade que o povo passa. Vai ver lá em Ipubi se é tudo saneado. Uma cidade tão rica, tão próspera, produz tanto dinheiro através do gesso, mas esse dinheiro é revertido para o bolso dos outros e não para a própria cidade. O povo que continue se lascando. Essa é a realidade, não é não? E com a chegada do final de ano, a Polícia Militar montou uma operação para tentar garantir a segurança em rodovias que cortam o estado. Certo? Essa daí é a chamada Operação Têxtil. Também vai atuar dentro das feiras de confecção de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. É outra região do estado, só que no agreste, de extrema importância e relevância econômica. Só que você sai da 232 ali, saiu de Caruaru, aí vou lá em Toritama, pega a 104. De repente você é parado por uma picape com 4 ladrões com um fuzil na mão. Porque a turma já sabe que o fluxo é muito grande, então vai para lá para roubar. Então a polícia está montando esse esquema aí de operação para ver se consegue dar mais segurança. Entendeu? É uma ação, inclusive, em conjunto com as forças de segurança de outros estados que estão interligados com as rodovias que cortam aqui o nosso Pernambuco, tá? As novidades também da Operação Feta. Que nome é esse, hein, Gugel? Eles botam uns nomes assim e tal. O importante é que a operação, ela afastou o vereador de Pojuca, senhor Deoclésio Lira, por suspeita de envolvimento
em crimes de lavagem de dinheiro e peculato, também conhecido como rachadinha. O esquema era investigado pela polícia desde janeiro do ano passado. 23 pessoas e empresas foram alvos de busca e apreensão. Eu tenho a reportagem, põe no ar. A Operação Feta, palavra italiana que significa fatia, cumpriu mandados em Pojuca, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Recife e Juazeiro, na Bahia. Um dos locais visitados pela polícia foi a Câmara de Vereadores de Pojuca. Era no gabinete de um dos parlamentares que, de acordo com a investigação, aconteciam os crimes de lavagem de dinheiro e peculato, que é a apropriação indevida dos bens públicos. Os investigadores descobriram que naquele local existia um esquema conhecido como rachadinha. Visou aí um parlamentar que restou demonstrado que ele, após contratar assessores, exigia que os assessores fornecessem valores do referido salário. E esses valores eram lavados por meio de pessoas jurídicas. E nessa ocasião, o chamado esquema rachadinha, ele, após contratar, exigia que esses valores pagos, ou parte dos valores pagos, para ser mais claro, fossem devolvidos a ele. Olha aí, ó. Isso aí, o início, né? Aí a casa do vereador Deoclésio Lira também foi alvo de busca e apreensão. De acordo com a polícia, a justiça concedeu uma medida cautelar e afastou o parlamentar do cargo. Viu? Acompanhar. Trata-se de uma medida cautelar chamada natureza pessoal. Quando se enxerga que a presença do referido parlamentar, que a constância dele no cargo poderá atrapalhar de qualquer modo as investigações, por cautela, ele é afastado. 150 policiais participaram da operação. Eles apreenderam celulares, documentos, dinheiro e até munições. O material vai ser analisado pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, DRACO. Todos os mandados foram cumpridos, foram apreendidos diversos elementos probatórios, dentre eles aparelho de dispositivo, aparelho de telefonia móvel, valores que foram encontrados em imóveis dos investigados, munições de pistola, dentre outros que seria interessante para as investigações. Bom, primeiro deixa eu dizer aqui a Vossa Excelência, né, o presidente aí da Câmara de Vereadores, que o espaço está aberto, tá? Nossa produção vem tentando aí contato para saber o que é que vocês têm a dizer e o espaço continua aberto para saber a sua versão. Estamos ouvindo a polícia que diz tudo isso daí. Agora, Gugel, esquecesse foi? Que rachadinha, hein? Uma pra mim, uma pra mim, uma pra tu, uma pra mim. Uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim, outra Olha, é pra porque mim. Luiz Gonzaga era um homem extremamente íntegro e ele dividia certo. Uma pra mim, uma pra Ronaldo, uma pra Índio, uma pra mim, uma pra Ronaldo, uma pra Índio. Certo? Luiz Gonzaga. Só que na rachadinha é assim, ó. Índio, você vai ser meu assessor especial. Pra quê? Ficar me bajulando. Sua função é me bajular. Quando eu disser bom dia, certo? Aí Índio vai ganhar. Você vai ser o assessor de Índio, Ronaldo. O outro diz não. E eu? Pronto, tá bom, pra ninguém ficar com raiva, os três vão ser meus assessores. Ronaldo, Índio e Giba. Já começou bem, tá vendo? Quando eu chegar e disser, rapaz, que dia bonito. Isso aí. Aí, veja só, R$10.000 o salário de cada um, viu? O E foi mais alto, 10 mil. Agora, vocês vão ficar com... Contente não, com 2. Você recebe 10, fica com 2, vem pra Vossa Excelência. Não tem E mais não, Aí na minha contabilidade, eu paguei 30 mil. Na verdade, gastei 6 e lavei 24 mil. Vem pro meu bolso limpinho. Limpinho, tudo certinho. Entendeu? Era esse o esquema. Entendeu? Esse era o esquema.
Só para você ter ideia, Ipojuca é a cidade que abriga, entre outras praias, Porto de Galinhas, Maracaípe, esse paraíso aí, ó. Porto de Galinhas foi eleita 7 vezes pela revista Veja como a praia mais bonita do Brasil, ok? 7 vezes consecutivas. É hoje Ipojuca a terceira maior arrecadação de Pernambuco. É a terceira. Ela só perde para Recife e para Jaboatão. Aí vocês, poxa, já é lindo, né? É lindo. Agora vai lá para Salinas para tu ver o esgoto na canela, batendo na canela. Esse daí é o lado bonito de Ipojuca, certo? Mas tem as Salinas ali. Em vez de quando você entra lá, Portinho, em vez de olhar à esquerda, o centro maravilhoso, aquelas praias lindas, vai mais para a direita, entendeu? Vai um pouquinho mais para Maracaípe, porque tu vai ver a falta de saneamento básico. Minha mulher, um dia desse, olha, tem uma pousada, aliás, uma casa ótima. Eu disse, poxa, legal, vamos para lá, vamos. A gente foi. A casa era na beira do canal. Só que o canal era lindo, era uma lagoazinha lá, um charco, sei lá como é o nome daquilo. Era lindo, os pássaros, as rãs, a noite todinha. Olha, era cada muriçoca desse tamanho, parecia um bem-te-vi. Isso não incomodou. Sabe o que é que incomodou? Quando a gente abria o portão que ia pra rua pavimentada, o esgoto pegava a rua todinha. Ah, Gugel, mas já ajeitaram. Então ajeitaram tudo, né? Porque não foi só nessa rua não. Onde você passava era esgoto. Terceira maior arrecadação. Entendeu? E deixa a cidade desse jeito. Por quê? Porque tem dentro do poder público muita gente roubando. Muita gente roubando. Agora, você sabe o que é que me entristece? É o velho não vai dar em nada. Caruaru, teve uma vez, os vereadores, para aprovar um empréstimo que o prefeito queria, de 20 milhões, disseram, a gente aprova, agora tem que deixar 10%. 2 milhões, 10 vereadores, 200 mil para cada um. Foram, inclusive, presos. Já a justiça, aleluia, tem que ser feita. Não deu 5 dias. Cada um saiu com um terno Armani, que ninguém é liso, né? Saiu lá do juiz Flávio de Souza. Isso é o que? O fora, já não é o presídio. Saiu lá do presídio de terno Armani e foi para casa tomar o uísque e rir da cara dos bestas que somos nós. Parabenizo e muito a polícia. Tem que fazer? Tem. Mas, infelizmente, meu amigo, a nossa justiça parece uma peneira. Quando você joga água nela, é brecha para tudo que é lado, né? Deixa eu ir agora para o medo de quem mora em outra belíssima praia. Estou saindo lá do litoral sul para vir para o litoral norte. Estou falando de Maria Farinha. Um local, um dos raros locais até então, tidos como tranquilos. E essa beleza aí, não é a imagem errada que a gente botou não, viu? Aí é a imagem de Maria Farinha. Você viu agora belíssimas imagens de Porto e aí de Maria Farinha. E já eu vou te explicar por que eu pedi essas imagens. Entendeu? Porque antes, deixa eu mostrar o caso do assalto. O povo sendo assaltado na frente de casa em plena luz do dia. Isso aí é na Rua Rosa Martiniana de Paula. É uma via que sempre foi considerada muito tranquila. Aliás, Maria Farinha é muito tranquilo. Ainda é, certo? Aí você vê que as pessoas estão lá, perto de um carro lá. Um dos moradores, né, quando o cara chega armado lá, aí vai e anuncia o assalto. Levou os celulares e carteiras. Ao divulgar as imagens nas redes sociais, as vítimas se surpreenderam ao descobrir que o ladrão, quem é? Um vizinho da família.
Mas, vizinho, agora há pouco eu disse, mas Vossa Excelência. Agora eu vou dizer, mas, vizinho, roda aí. Quando a gente divulgou essas imagens, na hora eu recebi a informação, foi uma ajuda, né? Na verdade, a gente se ajuda aqui através de grupos, né? Um ao outro. Então foi muito rápido as pessoas identificarem ele e dizer: esse cara, ele está aqui há um mês. É morador da área. Ele é morador da área, mas há um mês. Ele alugou uma casa. Ele não é daqui. Quantas ruas daqui exatamente ele mora? Ruas é após a minha. Duas ruas. Aí identificaram ele e automaticamente as pessoas começaram a falar para mim: liga para a polícia, ele está dentro da casa, ele está dentro da casa. Então ali eu comecei a ligar, fazer protocolos, foram mais de 4 horas de ligações, sem êxito nenhum. Isso você avisava que tinha sido assaltada e que o assaltante estava dentro de casa? Da casa que ele tinha alugado e sem sucesso. Para finalizar, eu, através de um amigo, foi meu último recurso, foi ligar para um amigo. Ele fez assim: eu vou entrar em contato com outros amigos que eram do batalhão, que não era da cidade, foi de outra cidade vizinha e que deu suporte. E que chegou aqui muito rápido. Então nós fomos, mas quando chegamos lá na casa, ele já tinha se evadido. Inclusive ele estava com a janta pronta. Muito tranquilo do que ele fez, entendeu? E a polícia conseguiu entrar com a chave do proprietário do imóvel, né, que alugou para ele, e lá estava o celular, estava meu celular, o do meu irmão, a carteira, já não tinha mais documento nenhum, não tinha cartões, os chips dos celulares foram todos removidos, os chips foram removidos do celular, ele não chegou a formatar, e a polícia desceu com o celular e pedindo para confirmar: esse celular, esse é o meu celular, esse é o celular do meu irmão, essa é a carteira dele, mas assim, toda a documentação ele já tinha dado fim, levou. Moradores aí, gente, estão cobrando inclusive a volta de um posto policial que tinha lá perto, entendeu? Ali no encontro, ó, PE 01, que é a Cláudio Gueiros Leite, aí se encontra com a PE 22, que vem lá do centro de Paulista, né? Tinha um posto lá, desativaram esse posto, dinheiro público jogado fora, porque a última vez que eu estive lá, ele ainda está em pé, certo? Mas está servindo para banheiro, fumar crack, entendeu? E sexo. Vê aí no ar. O que a gente quer, na verdade, é cobrar da segurança pública, né? Rondas noturnas, né? Diurnas, pelas ruas, abordagem, o posto policial que tinha ali no trevo, que volte, não passava nem bicicleta. Aqui é um trabalho muito especial que tinha ali, que foi desfeito. Preocupa muito a gente morador, porque essa época de final de ano, né, vai chegando novembro, vai chegando dezembro, essa nossa região é uma região realmente muito tranquila, muito pacata. Mas a proximidade dessas datas, né, comemorativas de festas, e com a facilidade que esses elementos veem na falta de segurança pública, acaba se aumentando realmente os índices de assalto e de violência aqui na nossa região. Antigamente a gente tinha um posto policial, né? A região de Maria Farinha ela é como uma ilha, né? Então a porta de entrada e a porta de saída, isso dificulta, né, a evasão, a fuga de bandidos, mas devido a esse posto policial ter sido desativado, né, e a nossa delegacia ela só funciona de segunda a sexta em horário comercial, né, favorece bastante a investida desses elementos aí que vê essa vulnerabilidade, né? Ou seja, a coisa mais fácil desse mundo é colocar a segurança em Maria Farinha. Por quê? Maria Farinha, por pouco, não foi uma ilha. Por pouco. Porque você só sai de Maria Farinha por uma única via, que é a PE 22. Entendeu? É entrada e saída. Então, lá na frente é que tem a bifurcação. Continuar na PE 22 ou ir pela Cláudio Gueiros Leite, que é a PE 01, que é a do Janga ali. Então, é a coisa mais fácil. Maria Farinha, ela é muito parecida com Itamaracá nesse sentido. E em outro também, porque, por exemplo, esse rapaz que deu entrevista aí, ele tem até uma página no Instagram, Salve Maria Farinha, faz um ótimo trabalho, diga-se de passagem, lá para tentar a preservação ambiental. Certo? Gugel, porque tu estás colocando imagem lá de Porto de Galinhas. Não é Porto não, gente, é Maria Farinha. Entendeu? Isso aí é Maria Farinha, ó. Você vê que tem o rio Timbó, depois vem o mar. Ou o cara sai nadando,
Ou o cara sai nadando, ou o cara tem que sair pela pista. A única entrada e a única saída. Divide, por favor, meu querido Fabiano, com toda a sua competência, se você puder depois dividir tela aí, porque eu queria explicar para vocês o seguinte, além da questão da insegurança, que está chegou em Maria Farinha, né? Não é o primeiro caso, mas não vou ser injusto. São casos pontuais. E nesse aí ainda mais pontual, porque foi o safado do vizinho. Foi o safado do vizinho. Aquele rapaz que eu estava dizendo lá do Salve Maria Farinha, ele disse na entrevista, inclusive, que Maria Farinha não chega a 2 mil habitantes. Sei lá, Itamaracá tem 50 mil habitantes, mas veraneio, tal, essa coisa tal, aí vai para 200 mil. Mas quem mora mesmo em Maria Farinha, ele disse que chega a 2 mil pessoas. Só que é uma praia muito frequentada e poderia ser muito mais. Sabe por que eu estou dizendo isso? Maria Farinha hoje é um dos maiores exemplos da incompetência do poder público. Da incompetência. O que Pojuca conseguiu ganhar de dinheiro depois de Porto de Galinhas não é brincadeira. Todos aqui sabem que até 2020 praticamente, aliás, 2000, o ano de 2000, Porto de Galinhas praticamente não existia para o mundo como praia turística. Era aquela coisa para o nativo, né? Aí Luciano do Vale conheceu, se apaixonou, divulgou para o Brasil e para o mundo. Porto de Galinhas se levantou turisticamente, como eu disse, 7 vezes escolhida a praia mais bonita pela revista Veja, ok? Aí o que é que Porto tem que Maria Farinha não tem? Nesse caso, pelo menos a administração com relação ao turismo. Paulista é uma vergonha a gente ter um paraíso como Maria Farinha e a gente não explorar turisticamente. Tem piscina natural, mas tem passeio, tem barco, tem seu José ali e seu Toninho acolá. Não é uma coisa organizada, não é uma coisa organizada. Aí eu vou agora, sabe para onde? Eu gosto de viajar, Giba. Eu vou para Gramado, no Rio Grande do Sul. O Gel, tu tá doido, é? Entendeu? Tu tá doido, é, Gugel? Não, isso aí são imagens que a Record fez, viu? Não fui eu que estive lá, não. Entendeu? Nas minhas férias eu conheci os Caetés. Fui para Caetés 1, 2 e 3. Não, o dinheiro acabou, não deu para eu chegar no centro de Abreu Lima, entendeu? Oi, Caetés 1, tem um amigo meu que mora lá. E fui para Caetés 1, Caetés 2, Caetés 3. Aí o dinheiro acabou, eu disse, bom, vamos voltar, não vamos pro centro de Abreu Lima, não. Senão ela ia querer gastar da feira, né? Mas, ó, se eu voltar, tem que rir para não chorar com a incompetência do poder público. Você estava vendo aí imagens de Gramado, certo? O que é que Gramado tem a ver, Gugel? Dia desses, um amigo meu, que ele fazia parte, né? Não foi dia desses não, tal. Ele fazia parte da administração pública do Cabo de Santo Agostinho, que também é outra vergonha com relação a turismo, viu? Outra vergonha. Aí eles foram para Gramado, ok? Aí lá, conversando com pessoas do poder público na época lá de Gramado, o cara disse assim, olha, vocês me desculpem a sinceridade, mas vocês, quando o assunto é turismo, vocês são muito burros. É chato, né, Ronaldo? Quer dizer, pô, Ronaldo, você é muito burro, né? É chato dizer, poxa, Fernando, meu estado e tal. Mas vocês são muito burros. E aí, Gugel, o que é que tu acha? Eu concordo com ele. Eu concordo com ele, porque ele explicou. Ele disse, vê só, você tá vendo Gramado aí, não tá? Ele disse aqui, tudo que tem aqui, a gente construiu. Eu já vi pela televisão, tem aquela cidadezinha, né, com um trenzinho, aquela maquete gigante, uma cidade, né, uma mini cidade. Aí tem um negócio de vinho, aí tem um negócio, um passeio lá de chocolate. Eles, tudo que tem aqui, o Minimundo, ó. Tá vendo meu diretor Gabriel, um cara fino, chique, tem dinheiro e já foi para Gramado. Aí eles, tudo que tem aqui, a gente teve que construir. E hoje, diga-se de passagem, Gramado é um dos maiores destinos turísticos do Brasil. E muita gente
vem de fora, né, de outros países para cá. O turismo aí é extremamente forte. Aí o cara explicando, a gente teve que construir. Vocês não, vocês têm lá, a natureza deu a vocês. Mostra aí, Porto, mostra aí, Maria Farinha. A natureza deu a vocês. Ó, vocês têm de graça. Vocês só precisam explorar. É por isso que vocês são burros que não sabem nem sequer explorar. Entendeu? Agora é que está tendo um movimento aí e tal de empreendimentos em Maria Farinha, que eu espero que saia do papel. Mas também eu espero que não privatizem. Feito já tem condomínio lá, que o terreno termina aqui, o cara já está na 24ª onda com o muro. Já está para dentro do mar. Quando a maré está alta, o povo não consegue pular o muro, porque não botaram nenhuma escada. Ou então vai por dentro da água para se afogar. Entendeu? Quem já foi aqui em Muro Alto? Muro Alto é a maior piscina natural, considerada a maior piscina natural da América Latina. É a coisa mais linda do mundo. Eu fui pra lá, quase que a gente não conseguia entrar, assim, ó. Eu, as meninas, né? A mulher, os cachorros e tal. A boia, né? A boia. E minha mulher, o Austin, não esquece o cooler. Tem que levar o cooler. Porque tu vai pra Muro Alto, só são resorts. Eu tive que treinar pra falar essa palavra. Resorts. A entrada parece a lua, de tanto buraco que tem. Que eles já fazem isso, que é para o carro do pobre não entrar. O rico vai 4x4, né? Aí, ó, 4x4, o pobre veio lá com o Fiat Uno dele. Um golzinho. Chuchu, quando chega lá dentro, não tem um parafuso no lugar, o carro do pobre. Fogou foi tudo, entendeu? Fogou foi tudo. Aí, para entrar, Giba, eu vou lhe dizer, é uma entrada que dá uns 3 metros, é um beco mais largo. E quando você entra, você tem que travar uma briga de guarda-sol para poder ver a água, entendeu? Privatizaram o Muro Alto. Aí eu espero que não faça o mesmo com a nossa linda Maria Farinha, né? E com relação ao assalto, vizinho safado. Mas a polícia militar pode dar um reforço ali. Aquela área, se eu não me engano, é do 17º. Porque tem um primeiro ali na Ponte do Janga, mas aquele desenho é meio torto ali. Aí o mais perto, que seria o primeiro, mas eu acredito ser o 17º, tá? Então o pessoal do 17º Batalhão aí, sempre se esforçando, mas tenta dar um reforço ali, para ver se a gente consegue, pelo menos, manter a tranquilidade em Maria Farinha. E quanto ao poder público, o mar continua aí, viu? As piscinas naturais continuam aí. Só falta vocês agora tentar ou ter a boa vontade de tornar isso aí um lugar turístico, gerar emprego e gerar renda, assim como aconteceu com o Porto de Galinhas, viu? Você tem alguma bronca, você manda pra mim, tá? Coloca, por favor, o WhatsApp na tela, 994064455. Você aproveita também, você pode mandar pelo meu Instagram, o @WashingtonGurgel. Eu tava com saudade de postar suas fotos, viu? Oi! Tira aí. Aí, meu diretor. Deixa eu mudar a pose, menina. Se fosse filme, ele não batia tanta. Ai, ó. Entendeu? Tira a tua foto acompanhando o programa aí, me marca, @WashingtonGurgel, que eu vou postar a sua foto agora no meu Instagram, tá? Manda aí, bate esse fotão e manda pra eu postar agora, beleza? Deixa eu trazer mais um que invadiu uma casa na Roda de Fogo na comunidade, lá, né, aqui na Zona Oeste do Recife. E por pouco, minha gente, esse aí não queria roubar não, viu? Por pouco, uma garota de 14 anos, ela não foi violentada. O cara conseguiu passar por 3 portões, entrou na casa e foi direto para o quarto dessa menina. Acompanhe o que a mãe dela disse, a nossa equipe põe no ar. Estava no cemitério, né?
que era dia 2 finados, e ele abriu, a gente tem mais 3 portões e os 3 portões estavam só no ferrolho. E ele conseguiu, né, entrar e em um desses portões ele fez barulho, né, ele abriu forte e bateu, chegou a bater na parede. Aí a minha mãe, que estava em casa, junto com meu cunhado e minha irmã, e meu filho e meu sobrinho menor, estavam todos na cozinha. Ouviu o barulho do portão e achou que eu que tinha chegado. E esperaram eu entrar. Aí, quando viu que não fui eu que chegou, foram lá na sala. Minha mãe foi lá na sala e viu que não tinha chegado ninguém. Nesse momento, ele já tinha entrado no quarto, fechado a porta, né? Quando minha mãe estava voltando para a cozinha, escutou um grito dela, dizendo, sai daqui. E achou até que ela estivesse brincando com o gato. E aí, continuou voltando para a cozinha. E foi quando ela conseguiu abrir a porta e pedir socorro, né? Chegou a tapar a boca dela, né, para ela não gritar mais. Isso, ela falou que no momento que estava dentro do quarto com ele ficou encarando ela, né? No início ela olhou para ele e achou que fosse alguém conhecido nosso, que ela não ia imaginar que ia entrar uma pessoa ali, né? Ela achou que fosse um conhecido nosso e fez o que foi. Aí foi na hora que ele foi em cima dela, ele ainda chegou a tirar a sandália, botou a sandália do lado da cama, para subir na cama. E ela conseguiu se sentar na cama e viu que não era conhecido, né? Começou a se defender. A vítima, minha gente, inclusive chegou a entrar em luta corporal com esse tarado, né? Certo? Chegou a fingir que estava armado ele para tentar intimidar a menina e estuprá-la, ó. Vê aí no áudio. Primeiro ela deu um tapa e ele se afastou mais, aí depois ele voltou, segurou os braços dela, inclusive machucou um dos braços e ficou segurando, tampando a boca dela para ela não conseguir gritar. E depois ela conseguiu se defender mais uma vez, dando um chute, e foi quando ele se afastou mais uma vez e ela conseguiu abrir a porta e pedir por socorro na cozinha. E meu cunhado, ele correu, né, chegou no quarto, ele fingiu que estava com a arma, ou se estava, jogou em algum lugar, não sei, mas quando pegaram ele não estava armado. E ele fingiu que estava com a arma e todo mundo recuou e ele conseguiu correr. Mas aí a população pegou, porque minha mãe já estava gritando por socorro na janela, quando o meu cunhado chegou no quarto, a minha mãe já estava gritando por socorro. Aí quando ele desceu, a população já correu atrás. E graças a Deus foi um livramento muito grande, porque quando a gente chegou na delegacia, a gente viu que era um indivíduo que já tinha várias passagens pela polícia, ex-presidiário e inclusive se soltado há pouco tempo. Estamos muito assustados, ela acorda de madrugada chorando, assustada, não pode ouvir um barulho, né? Porque mexeu muito com o psicológico dela. Ele chegou a machucar o braço dela. No dia ela não sentiu, ela veio sentir no outro dia o machucado no braço, né? E assim, no dia ela estava até corajosa. No outro dia que a ficha caiu, que a gente viu o quanto foi um livramento, assim, o quanto a gravidade do caso, né? Porque ele podia ali estar com a arma, ele podia ter asfixiado ela, né? Ele podia ter imobilizado ela pelo tamanho dele, que ele é uma pessoa de porte grande, né? E ela tão pequena, né? Então, assim, foi realmente um livramento, né? Devido à periculosidade dele, e é só agradecer a Deus e alertar, né, as famílias que nem dentro de casa a gente está seguro, para deixar realmente tudo trancado. Bom, ao que tudo indica, né, na minha visão, e acredito que vai ser a do delegado também, ele deve trabalhar isso aí como estupro na forma tentada. Mas, Gugel, não houve a consumação tal, houve a mudança na lei, gente, já faz alguns anos, e não precisa ter a conjunção carnal para ser considerado estupro. Vocês lembram no carnaval? Tinha aquela safadeza, né, da menina passar, os caras faziam a rodinha, agarravam e beijavam a menina. Pronto, desde a mudança da lei, aquilo ali é considerado estupro, entendeu? A mulher não quis, beijou, pegou numa parte íntima, é estupro, não tem. Aí ele vai lá da forma tentada, tá certo? Com relação ao estupro, já houve, inclusive, uma outra mudança de pena. Acho que chega agora a 15 anos. Para mim, era para chegar a 150, entendeu? 150 anos. Eu não penso em estuprar ninguém. Então, se for um ano, 100 mil anos, para mim, ó,
Eu não penso em estuprar ninguém. Agora, essa semana o Congresso está discutindo como inventar a roda. Como inventar a roda. Entendi não, Gugel. É porque a roda já existe. Aí eles acham que querem inventar outra roda. Vê o que é que eles estão discutindo. Você já viu situações, por exemplo, de gente safada, de sair com a menina, tirar uma foto dela pelada, escondida, celular. Ou tarado, que a mulher está de saia no supermercado, em algum lugar, ele vai com o celular e bate a foto por baixo da saia da menina, tal. Então, assim, eles estão estudando o seguinte, que quem cometer esse tipo de crime, né, no caso aí, tirar foto de partes íntimas de uma pessoa e publicar sem o consentimento da pessoa, eles vão responder criminalmente, né? Sim, Gugel, porque tu estás dizendo que eles estão inventando a roda? Isso é uma coisa boa, é uma coisa boa. O problema, sabe o que é? É que é a pena. Se eu tirar uma foto de uma pessoa nua, sem ela perceber e publicar, você imagina o dano que eu estou causando a essa pessoa, não tá? Você imagina, pô, quem é que quer ter uma foto íntima exposta na internet? Acho que poucas pessoas, né? Poucas pessoas. A pena é de 6 meses a 1 ano. Menino, esse cara vai ficar traumatizado. Olha, se você tirar uma foto de uma pessoa nua, você publicar, você vai estar ferrado. O que é que vai acontecer? Você pode ser condenado de 6 meses a 1 ano e multa. Essa, gente, é mais uma lei que vai ficar só no papel. Porque nenhum juiz bota uma pessoa para cadeia com a condenação de 6 meses ou até de 1 ano. Aqui é o seguinte, só vai para cadeia e olhe, se a pena passar de 4 anos. De 4 anos para baixo, já vai cumprir alguma medida cautelar, alguma coisa, uma pena alternativa. Aí fica lá o Congresso, 81 senadores, 513 deputados, inventando a roda. Isso aí vai ser igualzinho o jogo do bicho. Olha, não pode. Cada esquina você bate numa banca. Então, parem de querer inventar a roda e vão trabalhar de fato, né? Deixa eu trazer novidades sobre o caso do homem filmado agredindo a companheira em Itapsuma, aqui no Grande Recife, né? São imagens fortes. O cara e a vítima estavam bebendo, começou uma discussão. A partir daí, esse homem começou a espancar a mulher. Se observa, inclusive, que ele dá vários tapas na cara da vítima. Empurra, inclusive, ela contra a parede. Em um determinado momento, o valentão aí também parece dar um murro no rosto da mulher, que está caída no meio da rua. Ela conseguiu acionar a polícia e ele foi encaminhado para a audiência de custódia. Teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e está no cótel. Duvido ele querer dar em alguém lá no cótel. A turma lá, ó, só malhando o dia todinho, aquela academia lá. Eu duvido o valentão olhar para ele e dizer, tá olhando o quê? Duvido. E olha só, a polícia ainda tentando prender o cara que tentou matar a facadas a companheira no município de Machados, no agreste do estado. A mulher foi esfaqueada nas costas, na frente de várias pessoas e diz que ele também ameaçou matar a filha dela. Assustada, essa mulher está implorando que o marido seja preso. Põe no ar. Entrou em contato comigo pelo WhatsApp, né? Aí perguntou onde eu estava. Eu disse a ele que estava na piscina com meus filhos e uma colega minha, e ele disse que estava indo lá, que ia largar, no caso, que ia mandar ajeitar a moto dele. Só que ele não foi endireitar a moto, ele foi, deixou a moto no conserto e voltou para lá para ficar me tucaiando. Aí nisso começou no meu ouvido falando, me ameaçando, dizendo que, porque eu já tinha dito a ele já antes de ir para a piscina, que não queria mais o relacionamento.
com ele por conta das ameaças dele. Aí ele disse, tu vai me deixar mesmo? Eu disse, vai viver tua vida, tem a medida protetiva, tem tua casa, tem teu trabalho, tua moto, segue tua vida. Ele disse, se você não viver comigo, não vai ficar mais ninguém, eu vou matar seus bens mais preciosos. Aí olhou para minha menina que estava dentro da piscina. Aí quando eu percebi que ele ia fazer alguma coisa, eu pedi para o marido da minha amiga levar minha filha na casa do pai, e nisso ele disse, tá certo, estou indo embora. Aí no que ele disse que estava indo embora, ele foi até a rua, comprou a faca, quando voltou, chegou perto de mim de novo e disse a mim, tu vai me deixar mesmo, né? Aí toma o teu, quando disse assim, eu só senti a facada nas costas, nisso eu caí no chão, ele vinha para cima de novo para me golpear. Só não me matou porque minha amiga e o marido dela, o dono do bar, outras pessoas que estavam lá, foi para cima dele com cadeira, com mesa, com tudo, e ele rodando a faca para todo lado para furar qualquer pessoa que fosse tentar impedir. Depois de ser esfaqueada, essa mulher ainda conseguiu correr, mas o homem estava decidido a matá-la e a perseguiu. Vê aí o que ela disse. Nisso eu tentei correr para fora do bar, para tentar correr dele. Ele correu atrás de mim, pegou eu pela blusa e só dizia, bora para ali comigo, entra na banana comigo, e me arrastando para dentro da banana para acabar de me matar lá. A sorte foi o dono do bar, outras pessoas que estavam lá, minha amiga que foi para cima dele. Quando ele levantava a mão para me dar a facada, o pessoal ia e tacava a cadeira nele. Em vez dele me dar o golpe de faca, ele com a mesma mão da faca, ele tentava se livrar das pancadas. E deixou até a moto ligada, a chave na moto, já se preparando para quê? Quando me matasse, pegava a moto, ia correr e ia sair no mundo. Aí é complicado, eu já não aguentava mais, porque de tanta ameaça, ameaçando minha mãe, ameaçando meus filhos. Então assim, eu já não estou aguentando mais. Tinha medida protetiva contra ele, não sei onde é que ele está foragido. Então assim, eu só quero justiça, porque se eu tivesse perdido minha vida, os meus filhos iam ficar como? Aí não tem condição, eu só quero que justiça seja feita. E eu espero também que a justiça seja feita, porque dessa vez ele não conseguiu, mas se deixá-lo solto na próxima, talvez ele consiga, né? E olha só, já está preso o chefe de uma quadrilha que comandava o tráfico de drogas em Tabatinga, Camaragibe. Esse cara tem 33 anos e é considerado de alta periculosidade. No momento da prisão, ele teria tentado sacar uma arma, né? A arma, inclusive, do policial. E aí ele foi capturado dentro de um supermercado na zona norte do Recife. Um vídeo gravado em junho deste ano viralizou nas redes sociais. Ele, inclusive, aparece com mais 7 homens, todos encapuzados e com coletes. A quadrilha se preparava para um confronto com um grupo rival. Das pessoas desse grupo, a polícia já conseguiu identificar 6 e prender 3. Veja aí o que é que diz o delegado à frente das investigações. No ar. Ele estava num local onde tinha muita gente e a gente teve um cuidado para que não houvesse uma ação que pudesse ter uma vítima inocente, né? E aí o pessoal estava descaracterizado para se aproximar sem que ele percebesse. O primeiro policial que chegou, ao se aproximar e anunciar a prisão, ele deu bote, tentou tomar a arma do policial, mas o policial teve a tranquilidade de proteger a arma enquanto os demais se aproximavam e fizeram a dominação dele. Inclusive, tudo isso em um supermercado, muito movimento, né? As pessoas indo ali para seus compromissos, as compras do dia a dia mesmo. Esse homem estava fazendo o que por lá? Ele falou? Ele alega que tinha marcado um encontro, né, ali, mas a gente não sabe, não conseguiu confirmar esse encontro. E como ele é muito articulado com ações criminosas, inclusive já foi identificado em 2 roubos a veículos, é possível que ele estivesse ali para tomar um veículo de assalto. Para o pessoal de casa ter uma noção de como esse homem era articulado, ele já tem passagem, né, pelo sistema prisional por tráfico, também por homicídio. Na época em que esteve no presídio, mesmo assim ele conseguiu se articular para recrutar pessoas para o grupo dele? É uma das pessoas que foi presa, foi recrutada por ele. Ele é da linha do tiro, do Recife, mas tinha problemas de voltar para lá porque estava ameaçado de morte. E aí foi convidado por esse homem para ir para Tabatinga, justamente formar esse grupo onde eles realizaram homicídios para poder tomar o comando lá do tráfico e estavam agindo violentamente justamente para se firmar no comando do tráfico. Esse homem que foi assassinado em Itamaracá era gerente da liderança do tráfico lá na Tabatinga. Então, acabou realizando essa ação para
tomar o poder, é uma disputa por território que acaba fazendo muitas vítimas. Então é muito importante essas ações que nós estamos fazendo lá, dessas prisões de pessoas perigosas, ainda mais quando se trata de uma liderança, uma pessoa que tem poder de articulação para recrutar criminosos, para se fortalecer cada vez mais. Abraço aí para o meu amigo delegado Joel Venâncio, viu? É muito bom revê-lo, nem que seja por aqui, é uma pessoa que eu já acompanho o trabalho dele aí há mais de 20 anos, posso dizer, um grande profissional, bom vê-lo aqui, viu, delegado? E veja a importância de cortar o mal pela raiz. Essa facção aí de Tabatinga, Camaragibe, ela vinha se criando. A polícia foi lá em pelo menos 3 operações nos últimos meses, esse ano. Foi lá, já começou a desarticular. Então, as grandes facções, elas começam pequenas. É como eu digo sempre, ninguém nasce grande. Então, a polícia foi e já está começando a cortar o mal pela raiz, tá? E uma operação da Polícia Civil desarticulou um outro grupo criminoso que atuava também no tráfico de drogas, só que em Paulista. De acordo com a investigação, lá também há uma guerra entre facções rivais que disputam o controle do tráfico. Essa disputa, inclusive, tem gerado uma série de homicídios na cidade e principalmente nos bairros do Janga, Paratibe, Arthur Lundgren 1 e 2. Vê o que é que a delegada à frente da operação diz no ar. Nós chegamos na delegacia e verificamos que realmente estava acontecendo um número muito elevado de homicídios em razão dessa guerra pelo comando do tráfico na localidade. E verificamos que alguns dos investigados que nós já tínhamos representado pela prisão preventiva deles e, por conta disso, nós diligenciamos junto ao Poder Judiciário do local e conseguimos que alguns mandados de prisões, 9 mandados, fossem deferidos. Em razão disso, nós deflagramos essa operação, que foi denominada Operação Águia, e durante essa operação nós conseguimos cumprir 5 mandados e as diligências permanecem para que os demais mandados sejam cumpridos. O crime de homicídio, principalmente nessa região de Paratibe, Arthur Lundgren 1 e 2, tem acontecido com frequência e a motivação é realmente essa disputa pelo tráfico de drogas. Então, nós estamos trabalhando constantemente, diariamente, nessas investigações, objetivando elucidar outros crimes para que novos indivíduos relacionados a esses homicídios possam sim ser presos. São vários grupos diferentes com atuação em Paulista e esses indivíduos que nós estávamos investigando em outros crimes, nós verificamos que haviam já representação por prisão preventiva em face de homicídio, portanto, nós diligenciamos para que essas prisões saíssem. Teve uma época que a Força Nacional veio para Pernambuco e a cidade escolhida foi exatamente Paulista. Aí, quando a Força Nacional fez esse trabalho aqui, tinha dado uma acalmada. Pelo visto, aí tá voltando novamente, né? Tá vindo tudo de novo, aliás. E ainda é um mistério, a morte de um homem no bairro dos Butrins, em Olinda. Nas imagens é possível ver quando a vítima, que foi identificada como Everton Henrique Botelho Aranha, 34 anos, ele caminhava pela calçada e foi surpreendida pelos tiros. A vítima, inclusive, foi executada com 3 tiros. 2 atingiram o tórax e outro a cabeça. Depois do crime, o assassino levou a bolsa que estava com Everton, que é a vítima. A família informou que o homem estava desempregado, recebeu uma indicação para uma entrevista de emprego nos Butrins, ou seja, ele estava aí possivelmente para essa entrevista de emprego. Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, investigando quem é esse assassino, tá? E no bairro de Peixinhos, em Olinda, um homem foi atropelado por um caminhão também que estava dando ré na frente do endereço onde iria fazer uma entrega. Esse homem atropelado estava sem documentos, não foi identificado. Isso aí foi na Avenida Vasco Rodrigues, local do acidente, né? O motorista do caminhão contou à equipe de trânsito de Olinda que engatou a marcha ré,
fazendo a manobra para estacionar e sentiu um impacto, né? Peritos estiveram lá, fizeram a análise técnica lá no caminhão, no local do acidente e no corpo da vítima. Constataram que o caminhão não emitia o efeito sonoro obrigatório ao engatar a marcha ré. Os peritos também solicitaram um exame toxicológico no corpo da vítima para saber se o homem, que aparentemente tinha em torno de 40 anos, se ele estava alcoolizado quando foi atropelado, né? E olha só esse caso, uma ambulante foi perseguida e assaltada no bairro de Cajueiro, zona norte do Recife. Um dos bandidos aparece nas câmeras de segurança com uma arma. A vítima foi abordada pelos criminosos encapuzados na calçada da Avenida Sebastião Salazar. Ela correu dos bandidos, mas foi pega por um deles. Aparenta estar com uma arma branca na mão, inclusive um dos bandidos, e conseguiu levar o telefone desta mulher. E um outro bandido invadiu uma empresa no bairro de Prazeres, em Jaboatão, e furtou um aparelho celular. O crime aconteceu durante a madrugada, o trabalhador dormindo e o ladrão roubando. Aí ele invadiu lá, entrou pelo teto do escritório, né? Aí parece estar procurando alguma coisa, aliás, vai catando qualquer coisa que ele acha que tem valor, né? E aí mexeu em algumas gavetas, bagunçou tudo. O barulho do alarme que disparou, ele não estava nem aí. Ó, ou ele é moco índio, ou ele é destemido mesmo, né? É não? Bom, não tem uma mosquinha pra ele? Tem, Chuchu? Oh, se ele for boca, ele não tá ouvindo não, Chuchu. Entendeu? Ó, ele tá lá, e ele nem aí, entendeu? Aí, como eu tô dizendo, ele é moco, ele realmente é destemido. Aí, Chuchu, vamos botar uma música pra ele se o homem é moco. Como é que ele vai... Ô, Chuchu, pelo amor de Deus, tu tá bem aqui, ó. Ele é moco. Meu Deus do céu, não? Mas você tem crédito, você é os dedos mágicos, Aldir. Os dedos mágicos. Eu só não posso contar o resto, viu? Senão vai dar em operação. Dedos de ouro. É, mágicos são o de Fabiano, que aí é o mestre, né? Dedos de ouro. Quero que pingue. Bota aquela música. Nessa casa tem goteira, pinga em mim. Ó, o moco aí do ladrão, ele pegou, foi um celular, entendeu? E feito rato, foi embora pelo mesmo buraco onde entrou. Opa! E ainda não foi localizado o outro ladrão que invadiu uma empresa de refrigeração no bairro da Imbiribeira. Ele passava de bicicleta quando resolveu arrombar a empresa. Sabe aquela coisa, não tô fazendo nada, acho que vou arrombar ali, né? Vou arrombar. Isso deu bem, viu? Levou 3 notebooks e um celular. Agora, tudo com informações estratégicas da empresa, né? O criminoso parecia conhecer o local, inclusive você vê que ele já foi com a lanterninha ali, é do celular. Tem um celularzinho dele, já foi com a lanterna acesa, ó. Você vê que ele, inclusive, tem uma hora que ele rasteja para não ser percebido pelo sensor de presença, ó. Ó, Jack Chan. Ó, Jack Chan. É. Ó, Tom Cruise. É Jack Chan, menino. Jack Chan, que não é do teu tempo não, Gabriel. Tu é novinho, Jack Chan. Ó, isso daí parece filho de pobre na praia. Já viu esse filho de pobre na praia? Tá tomando banho, aí vem aí começa a embolar na areia. Fica parecendo aquela salsicha milanesa. Ó, aquela salsicha milanesa. Ó, vê? Bicha, aí o filho de pobre na praia. Aí fica aquela salsicha milanesa. Aí a mãe grita: o Austin! Vem lanchar o Austin! Que filho de pobre, o nome é tudo estrangeiro, né? Lá em casa a mamãe botou o Wellington
o Anderson e o Washington. Aí tinha um cachorro, um pastor branco, White. Eu sou mamãe. Aí o gato. Agora vem o gato, Pichotinho. Eu digo, mamãe, faltou criatividade no gato, viu? Ela gastou o repertório todinho. Aí a mãe, o Aston vem lanchar. Abre aquela jaca mole, e o menino cheio de areia, tá? Cheio de areia. É igualzinho o ladrão. Toma água. Ele já tomou água da praia, tá? Já vem tossindo daquela água salgada, entendeu? E o outro era Jackie Chan. O ladrão é milanesa, mas eu não tô dizendo, viu? Olha, um cara foi flagrado furtando uma loja de pneus também no bairro da Imbiribeira, né? Você vê aí, ó, tudo filmado. Ele se abaixa entre os carros, arrombou a porta de vidro e entrou sem nenhum esforço. Na sequência, você vê o momento em que ele sai carregando um aparelho de TV. De acordo com o funcionário da loja, que preferiu não se identificar, a TV 45 polegadas. Ela ficava pendurada em uma das paredes lá da loja, né? Prejuízo de mais ou menos R$3.000, 3.500. 3.500. Aí o pessoal prestou uma queixa para a polícia investigar o caso. Porque o prejuízo aí, só para ficar bem claro, não é só a televisão, é a porta de vidro também. Entendeu? A porta de vidro também que tiveram que ajeitar. E isso aí foi bem cedo. Esse é o ladrão trabalhador que acorda cedo. Isso era 6 e pouca da manhã. 6 e pouca da manhã, ele já estava na ativa, né? É o ladrão matinal, disposto. Acordou, fez 22 marinheiros, canguru e disse, vou trabalhar. Aí foi-se embora pegar a televisão para assistir a novela mais tarde, né? E um cara foi flagrado também furtando dinheiro da caixinha de Natal. Vê, a caixinha de Natal, rapaz. Então, muito importante. Essa lotérica, ela fica na frente da delegacia de Jardim Piedade. Tu fica rindo, Gugel? É porque isso é o ápice da desmoralização. Entendeu? Gugel, mas como é que o policial lá dentro ia ver e tal? Não, realmente não dava para ele ver, não. Mas assim, é porque tem a delegacia do lado de cá, aí aqui tem uma galeria, aqui tem uma rua e aqui tem outra galeria. Praticamente todos ali já foram roubados ou furtados. Uma da esquina aqui, o cara foi aqui e assaltou. E fugiu de bicicleta passando na frente da delegacia, tá? Esse cara aí foi na caixinha de Natal, como você viu, pegou o que quis e depois foi embora, ó. Foi embora, levou o dinheirinho, que normalmente é uma grana a mais para o pessoal dividir no final do ano, tá? E a tragédia no Agreste, uma criança de 2 anos morreu afogada depois de cair numa cisterna na cidade de Lagedo. A mãe estava bebendo com amigos e não percebeu quando o filho se aproximou e caiu. Esse caso, inclusive, já está sendo investigado pela polícia. O corpo da criança foi encaminhado para o IML de Caruaru, também no Agreste. E a Polícia Federal prendeu um tarado, que ele é estudante universitário de 22 anos, suspeito de cometer abuso sexual contra crianças e também contra animais. Vê a qualidade de ser humano que está vivendo entre a gente. Aí a polícia apreendeu notebook e celulares. Durante essa operação, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Recife e também em João Pessoa, na Paraíba. De acordo com a Polícia Federal, a investigação começou a partir de publicações na internet. Com a prisão desse cara, a polícia agora investiga se outras pessoas estariam envolvidas nos crimes contra crianças e também contra animais. Rapidamente, da próxima vez, engraçado, pega um jegue e vai fazer alguma coisa com ele para tu ver, vice? E deixa eu falar também sobre a polêmica envolvendo um projeto que proíbe surf em ônibus. Mais uma lei de papel, viu? Foi aprovado pelos deputados na Assembleia Legislativa de Pernambuco.
gerou protesto dos rodoviários esta semana. De acordo com o sindicato, o texto coloca sob responsabilidade dos motoristas e cobradores a função de retirar as pessoas que circulam em cima dos ônibus ou do lado de fora de portas e janelas dos veículos em movimento. O projeto, inclusive, seguiu para a sanção da governadora Raquel Lira e a governadora, ela pediu um parecer jurídico para quê? Para fazer uma análise e ver se ela vai realmente sancionar ou não. Vai sancionar ou não, porque isso aí, na verdade, é só mais um fardo nas costas do motorista. Tem alguma bronca, manda para mim, tá? WhatsApp na tela, 994064455. Ele vai aparecer, ó, já tá na tela para você, tá bom? Você pode também mandar pelo meu Instagram. Aproveita, tira uma foto aí acompanhando o programa de onde você estiver. Tira um fotão aí, marca lá, @WashingtonBugel, que eu vou postar agora no meu Instagram, beleza? E logo depois aqui do nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado, quem é que chega? Roberto Nascimento com os destaques do Super Bancada. Fala, Robertão! Salve, salve, Gugel! Pode prender os cachorros, hein? Alô, Gugel, tudo bom? Assim que termina o nosso Balanço Geral de sábado, a gente chega com o Super Bancada e o programa tá realmente show de bola, hein? Tudo do esporte e chapecoense, tudo do Santa, do Náutico, tem vídeos engraçados, tem perguntas valendo dinheiro, tem desafio e tem a presença de chaves do esporte no programa. E começa assim que termina o Balanço Geral de sábado, coladinho com o Gugel. Valeu, Gugel, abração. Coladinho com o Gugu e coladinho com o Roberto, vem nosso querido J. Júnior. Roda aí. Fala, Gugel! Boa tarde, Neide. Como vocês podem ver, olha quem vai ser o meu convidado deste sábado, aliás, já, né, Nielson? Eita, minha gente, não perde não. Gugu, meu amor, um beijo pra você. Olha, não perde o programa que é arretado, que tem muita coisa especial pra você. Transformação, inspiração, motivação e tudo de bom. Não é só isso não, Vici-Neide, tem muito mais, tem matérias, tem diversão, tem histórias, isso e muito mais, já. Cheiro pra tu também. Hora de conferir as opções de lazer do fim de semana. Fala, Léo, qual a boa? Oi, Gugel. Oi, pessoal. A cantora Ana Carolina traz hoje ao Recife a turnê intitulada Ana Canta Cássia. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você, com um repertório de músicas que fizeram sucesso na voz de Cássia Eller, uma das mais importantes cantoras da música popular brasileira. Ingressos a partir de R$100. Os portões abrem às 9 da noite. Hoje é dia de muito rock, bebê. Supla, Camisa de Vênus, Nenhum de Nós e Bob Tyson estão entre as atrações do Downtown Aldeia Festival, que acontece na Faz Event em Aldeia. Os portões abrem às 2 da tarde. Os ingressos custam a partir de R$160. O maior festival de rock, natureza e família do Nordeste. A Supernova vai estar lá a partir das 15h35 no palco 2. Vamos nessa com a gente curtir muito rock and roll? Hoje tem aniversário do Bloco do Samba, no Barzinho Bar, no Bomba do Metério, aqui no Recife. E temos um recadinho especial. Você é o nosso principal convidado. 24 anos do Bloco do Samba, não é pra qualquer um não, irmão. Vamos embora! É hoje às 7 horas da noite e os ingressos custam R$15. O grupo Roupa Nova celebra 40 anos de carreira amanhã no Teatro Guararapes. Sucessos indiscutíveis como Dona, Coração Pirata e Linda Demais não vão faltar. Simplesmente Roupa Nova é amanhã às 8 horas da noite e os ingressos custam a partir de R$135. Gugel, daqui a pouco eu volto com mais dicas para o fim de semana. Eu também, Leozinho, vou só tomar uma aguinha. Rápido intervalo, já eu tô de volta. Fica comigo. De volta com o Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado e direto para mais opções de lazer.
E olha só, amanhã o Clube das Pais celebra mais uma edição da Supermanhã de Sol. A programação especial vai contar com Paixão Brasileira do Brega, Banda Roça Original e Conde Só Brega. É a 1 da tarde e a entrada custa R$30. Amanhã tem comemoração de 20 anos do projeto Andando com Samba de Raiz na Vila Madalena, no Recife. Vai ter Cris Galvão, Samba de Luxo, Leno Simpatia e Dina Santos. É às 4 da tarde. Os ingressos individuais custam R$35. E olha só, gente, o circo americano desembarcou no Recife e promete tirar fôlego do público com apresentações incríveis. O espetáculo conta com o incrível Homem-Bala e outras surpresas imperdíveis. As sessões aos sábados começam às 13h30, às 6 da tarde e às 8h20 da noite. No domingo e feriado, às 11 da manhã, 5h30 da tarde, 6 horas e 8h30 da noite. Os ingressos custam a partir de R$35. E a dica de cinema é Venom, a última rodada, que traz Ed Brock e Venom em fuga, perseguidos por alienígenas e forças da Terra. Com a pressão aumentando, a dupla enfrenta uma escolha decisiva, em meio a batalhas épicas e muita ação. Venom, a última rodada, tem classificação indicativa 14 anos. Gugel, para você ver essas e outras dicas, acesse nossas redes sociais, tvguararapes.com.br. Até mais! Valeu, Lezinho. Índio, qual a boa? Sabadão, né? Sabadão. Qual a boa de hoje? A boa hoje é um chazinho de boldo. Com o quê? Com camarão. Olha, tu. Rápido. Uma aguinha com limão. Chá, água com não, chá.